Ora boas pessoal, bem-vindos aqui ao canal Forte CRCDV para mais um vídeo de radiomodelismo. Desta vez tenho aqui esta caixinha que é um kit. Portanto, basicamente neste vídeo eu vou-vos apresentar que kit é que é, o que é que tem dentro da caixa e depois vou apresentar alguns passos do desenvolver da montagem do kit e depois o resultado final. Que kit é que é? É um kit da marca Tamiya. Não é um scale crawler como eu costumo apresentar, mas sim um carro. Portanto, aqui temos o chassi MB-01. Este é um carro da marca Alfa Romeo, é o Giulia Sprint GTA Club Car. E há que dizer aqui mais umas coisinhas sobre este chassi. Basicamente este chassi tem 3 configurações a nível de wheelbase, ou seja, como podemos ver aqui, ou seja, tem a short que é 210 mm, medium 225 mm e long 239 mm. Este em específico, este Alfa Romeo, como vocês veem aqui indicado, tem aqui o M, portanto vai pela distância entre eixos média, que é os 225 mm. Depois, este chassi, o MB-01, para quem não conhece, tem a possibilidade de 3 configurações, ou seja, tem a possibilidade de tração à frente, e tem a possibilidade de tração atrás com o motor colocado em baixo ou em cima. Neste caso eu vou fazer a tração atrás e o motor em baixo. Tração atrás porquê? Vocês podem perguntar, ou seja, sendo isto um Alfa Romeo, supostamente é tração à frente. Não. Este especificamente é tração atrás. Portanto, eu vou, independentemente de, a nível de controle de condução do RC seria mais estável ele ter tração à frente, eu vou fazer tal como o original. Vou fazer tração atrás, faço com o motor em baixo, que ele assim tem mais estabilidade do que com o motor em cima. Pronto, o que é que vos tenho mais a dizer antes de abrir a caixa? Alguns kits da Tamiya vêm com a body de Lexan sem nada feito, outros já vêm com algumas coisas pré-feitas. Ou seja, este caso é um desses. Ou seja, a body vem pré-pintada de branco com os vidros fumados. Vem pré-cortada nas rodas, mas estas partes aqui não, e vem pré-furada, quer dizer, as furações das torres, dos espelhos, já está tudo feito. Portanto, eu vou abrir a caixa, mostrar-vos o que é que está cá dentro e depois vamos também ver uns pequenos passos no desenrolar da montagem e o resultado final. Dentro da caixa, para começar, temos aqui o nosso manual de instruções, onde tem aqui dentro todos os passinhos que nós temos que seguir para montar o kit. Eu depois vou-vos apresentando algumas fotos à medida que for fazendo a montagem. Tem aqui para começar alguns plásticos, vemos aqui as torres, vemos o bumper frontal e traseiro, depois de amortecedores. Pronto. Temos aqui o ESC. Este ESC é um de 60 amperes, exatamente, é um Hobby-Wing de 60 amperes. Se vocês forem ver, até eu tinha visto na caixa, em algum local, está aqui. Aqui em baixo na caixa está referido que ele tem o ESC da Hobby-Wing. Aqui temos aquilo que salta mais à vista, que é a body da Alfa Romeo, como eu vos disse, pré-pintada de branco e fumado, como podem ver aqui, tem as rodas pré-cortadas, as cavas, mas não tem esta parte aqui cortada, nem aqui à frente, e tem aqui as furações. Mas temos aqui um saco cheio de pecinhas de plástico, principalmente salta ali à vista, já como podem ver, a grelha frontal e os faróis do Alfa Romeo. Aqui temos os 4 pneus. Basicamente, se a gente quiser realmente andar com ele, eu recomendo não sendo com estes pneus, porque estes pneus não são grande coisita, mas pronto. As jantes. Temos aqui um saquito que é, digamos, eu diria que é o saco principal, porque tem outras coisitas cá dentro, tem várias pecinhas de plástico, tem aqui muitos parafusos, muitas coisitas, ó, saco C,
Este é o saco A. E este é o B. Aqui temos o motor. Um 540, normal, da Tamiya. Isto aqui é... temos aqui a Spur Gear. Temos aqui a Spur Gear e mais umas guiarzitas de plástico. Pronto. Mais, o que é que temos aqui mais dentro? Aqui faz parte da base do nosso Alfa Romeo. Temos aqui, como podem ver, as peças da gearbox e mais umas pecinhas. E por último, para vos mostrar os stickers. Temos aqui os stickers que vão ser para ficar com o efeito que vocês veem aqui atrás. Só fazer aqui um pequeno parênteses para quem não está acostumado a kits da Tamiya e poderá ter interesse em montar um. Uma coisa muito importante, nós estamos habituados, na maior parte dos kits que montamos, a utilizar-se chaves sextavadas. A Tamiya tem uma coisa que eu diria que é mais uma característica da própria marca, é que continua a usar chaves Phillips. Portanto, vai ter que ser este tipo de chavinhas Phillips a usar na montagem do kit todo. Portanto, é preciso ter também esse conhecimento. Depois, outro tipo de chavitas que são importantes ter, é importante ter pinças, principalmente mais na parte final, por causa dos autocolantes. Já agora falando em autocolantes, que eu diria que também poderá ser outra imagem de marca da Tamiya, já que eles querem realmente que a pessoa monte os kits todos de uma ponta à outra, é que os autocolantes não vêm, digamos, pré-cortados. Nós é que temos aquela folha que eu vos mostrei de autocolantes, temos que cortá-los todos certinhos e colá-los todos. Portanto, a pinça será depois para ajudar a colar. Para cortar podemos usar ou um bisturi ou uma tesoura. O que é mais importante? É importante ter um alicate de corte que está relacionado para tirar as pecitas daquelas placas que eu vos mostrei onde vêm. Um alicate de pontas, também é importante para este tipo de kits. Depois, na parte final, se quiserem colar os pneus, tem que ter cola para colar pneus. E tem que ter aqui a cola Tamiya de cimento. Eu digo que é da Tamiya, mas pode ser da marca qualquer. Pronto. Que em certos pontos é necessário. Outra coisa que também é importante ter, mas que o kit fornece, a massa para pôr em enrolamentos e certo tipo de casos que no kit vai mostrando. Ou seja, eu já vos foco aqui um momento para vocês verem em certo tipo de passos onde é que é preciso adicionar uma coisa ou outra. Aqui podem ver aquilo que eu vos estava a mostrar que é necessário para a montagem do kit. E virando aqui a página, temos aqui um exemplo. Por exemplo, aqui neste ponto 3 temos aqui, ou no ponto 2, melhor dizendo, temos aqui a parte da grise que está a ser aqui colocada. E temos aqui em baixo, ali onde vocês veem, não está a ficar muito bem, assim, vemos aqui esta cola. Outra coisa que não faz parte daquilo que eles recomendam no kit, mas que eu recomendo da minha parte e sempre que faço a montagem de um kit utilizo, é ter certo tipo de recipientes para nós irmos colocando as peças, os parafusos, anilhas, rolamentos, o que é que seja, de maneira a ter as coisas organizadas e não as perder, não é? Portanto, normalmente o que eu uso é este tipo de pratos magnéticos que ajuda principalmente, se é magnético, é peças metálicas, a não se perderem. Ou outro tipo de estrutura que vocês tenham onde permita ter as coisinhas bem organizadas. Já agora, e por último, antes de começar a arrancar, este kit foi adquirido na Smart Modelismo, está aqui em cima o logo, portanto, se vocês quiserem este ou qualquer outro kit de outra marca, podem adquirir lá. Portanto, vamos arrancar aqui com a montagem do kit, passo por passo eu vou-vos mostrando umas fotografiazinhas do desenvolver da montagem. Aqui o passo 3 merece que eu filme para vos mostrar aqui uma coisa. Ou seja, fazemos esta montagem toda, esta pecinha no final, mas há aqui uma coisa que eles estão aqui a referir que eu recomendo vivamente a não fazerem. Ou seja, cada vez que vocês veem este símbolozinho aqui no kit, quer dizer que é para pôr a grise,
para pôr massa. Portanto, vocês não ponham massa na Spur Gear, está bem? Bem, como podem ver, já completei aqui o passo 4. É isto que vocês veem aqui. Está aqui completo, com a gear ali colocada, os parafusos no local certo, como sempre ali, mas estou a filmar apenas para vos dizer, tal como no passo anterior, aqui também fala para colocar grise aqui na gear do motor. Pá, não o façam, está bem pessoal? Vá, passo seguinte. Aqui no ponto 25 temos uma das partes importantes aqui da montagem do kit, em que vamos juntar a parte de trás com a parte da frente. Já coloquei estes dois parafusos, virei o chassi ao contrário e vou colocar esta peça e estes 5 parafusos que vêm aqui. Tudo isto no passo que vos mostrei anteriormente, que é ali o 25. Agora vamos passar aqui ao passo 26, em que vamos fazer os amortecedores. Estes amortecedores do kit não levam óleo, são os amortecedores muito básicos e são feitos com estas 8 peças que vêm aqui. Agora passamos aqui a abrir o saco C, como podem ver aqui. Já fiz esta confirmação que está tudo ok, aqui com o servo. Tenho aqui este servozito velhinho que serve perfeitamente para isto. Este é o ESC que vinha com o kit, em que eu troquei ali a ficha, tirei a tamia e pus este T-plug. Vou usar este comandinho, já estive a calibrar isto, já coloquei esta peça aqui e agora vou passar aqui ao passo seguinte. Neste momento, como podem ver, já terminei aqui este passo, portanto, que é o 30. Portanto, a eletrónica já está aqui toda posta, o motor é logo ao princípio, logicamente, já está ali o servo, o ESC e o receptor, portanto, se acelerar ele já mexe, como podem ver aqui atrás. No passo 31, como podem ver, é aqui colocar as jantes nos pneus. Eu para já não vou colar, como está aqui indicado, porque vou apenas testar a ver como é que o carrito se porta com estes pneus. Aqui temos o ponto 37, onde eu já terminei de colocar ali as bases das duas torres e a barra do servo que eu montei anteriormente. Como podem ver, aqui está a primeira, está fixa, porque é a parte de trás, e aqui ainda não pus isto, só para vocês verem, ela mexe, se fizermos assim, está ali a mexer, portanto, depois é só ligar ali ao servo. A parte do kit está terminada, está aqui o tiguito com o comando da mão, para experimentar, o chassi já mexe, anda lá, vai. Neste momento já terminei tudo aqui em relação à montagem do chassi. Vou passar agora aqui para a parte da body.
como disse anteriormente, esta body já vem furada, portanto não tenho que fazer nada destes furos aqui, não tenho que fazer nada destas furações. Vou ter sim que cortar, mas não a parte da cava das rodas que já vem cortada, tenho que cortar aqui o resto. Neste momento, como podem ver, a body já está cortada. Portanto, vamos passar ao passo seguinte, que é o passinho chato de cortar os autocolantes todos e colá-los. E depois ainda falta aquela parte ali da grelha da frente. Já terminei a colocação de grande parte dos stickers. Agora só falta aqui a grelha frontal, que é aqui o passo 45. São estes autocolantes. Estão aqui em baixo, mais aqueles tracinhos ali vermelhos. Esta grelha, pá, tem uma grande pinta. Fica mesmo espetacular esta grelha. Pronto, o carrinho está terminado. Agora só falta testar para ver se a nível da body em relação às rodas, se aquilo está a raspar ou não, que é para depois cortar os postos. Aqui temos o Tamiya MB-01 com a body do Alfa Romeo Giulia Sprint GTA terminado. Espero que curtam. Pá, na minha opinião, esta body é lindíssima, como já tinha dito no princípio do vídeo, pá, e acho que fica muito fixe. Mesmo com a trabalheira toda que tem que colocar os autocolantes, pá, fica top. Lindíssimo o carro.